Existe maldição hereditária? Uau! Pois é, esse é o canal do Saião, onde você pode aprender de montão. É cultura, história, arqueologia, teologia, Bíblia e outros temas fundamentais, principalmente aqueles que ajudam na nossa espiritualidade. E eu, não faz tanto tempo, conversando com uma pessoa, falando de um problema que ela tinha na sua casa lá, com um parente que enfrentava uma série de situações, e então eu falei, escuta, não é bom fazer isso, aquilo, e a pessoa me disse, não tem muito o que fazer, porque nesse caso é maldição hereditária. É isso mesmo? Como é que a gente entende? Será que se eu usar um chapéu do pirata, olha só, um chapéu antigo, será que a maldição do pirata vai me alcançar? Ou talvez, se eu pegar aqui alguma coisa que mostre o chapéu do sultão, né? Será que dos tempos antigos, lá da terra do sultão, vai chegar alguma maldição? Ou talvez, se eu pensar no mundo do Egito antigo, sim, não tem o livro dos mortos, e será que se eu pegar esse papiro que de tão antigo que existe, dá até dó, por acaso vai me alcançar a maldição do faraó? Que história é essa, Saião? Como é que a gente entende esse negócio? Existe ou não maldição hereditária? Vamos lá, pessoal. Esse assunto envolve aquilo que tem a ver com a nossa realidade do dia a dia, com a nossa biologia e com aquilo que também a conversa teológica apresenta. E algumas pessoas têm até mesmo pensado nisso e falado nisso nos nossos dias, dizendo o seguinte, olha, se alguém tem um problema, se alguém tem uma dificuldade, se alguém luta com vício, se alguém tem algum problema de saúde, se alguém tem algum comportamento muito complicado na sua vida, um comportamento compulsivo, a ideia fundamental é que isso acontece por causa de uma maldição hereditária. Bom, vamos lá, vamos tentar entender esse assunto. Em primeiro lugar, a palavra maldição tem a ver com aquilo que é dito de maneira negativa. Tiago 3, por exemplo, fala que não é aceitável que de uma boca venha proceder ao mesmo tempo bênção e maldição. Por isso que você tem, né, os famosos verbos da língua portuguesa, bem dizer e mal dizer. E é verdade que as palavras positivas ou negativas influenciam a nossa vida. Claro, se uma pessoa está sempre falando coisas negativas, isso vai, inclusive, influenciar o seu organismo de maneira ruim. E o positivo também é verdade. Mas não é verdade que somente as palavras determinam a realidade à nossa volta. Nós temos, claro, né, a necessidade de observar a realidade concreta do mundo. Se uma cascavel picar você, injetar veneno na sua corrente sanguínea, não serão palavras positivas que vão neutralizar esse veneno. Então, essa realidade entre pensamento, linguagem e realidade concreta são elementos que fazem parte da nossa vida. No mundo antigo, e que inclui o mundo bíblico, havia essa questão de que numa situação complexa que envolvia as relações humanas e as relações também com o sagrado, se falava de palavras muito fortes, que eram palavras de maldição que invocavam, vamos assim dizer, os aspectos positivos ou negativos sobre a vida de alguém. Então havia palavras de bênção e palavras de maldição. Mas fica claro, até pela leitura dos textos, que não era verdade que simplesmente repetir uma palavra dessas poderia dar certo. Quer ver um exemplo interessante? É curioso, lá em Atos 19, quando nós temos alguns indivíduos, né, filhos de um homem chamado Seva, que foram enfrentar um processo endemoniado e se apresentaram com palavras fortes de bênção em nome de Jesus. Aquelas palavras não tiveram nenhum efeito. Na mesma hora, eles foram inclusive atacados por aquele homem possesso e não houve resultado nenhum. Então, por que é que estão falando isso? Como é que a gente entende isso? Bom, em primeiro lugar, é importante compreender que do ponto de vista puramente
físico, biológico, nós temos sim características que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, que são características de perfil genético, que são positivas ou negativas. Hoje, quando alguém faz um teste de saúde, normalmente, né, o médico pergunta, na sua família, tem gente com tendência a diabetes, né? Você tem algum problema de pessoas com pressão alta, tem histórico de doenças do coração, né? Porque a chance é grande de termos elementos tanto favoráveis ou desfavoráveis à saúde que são transmitidos de geração em geração. Esse elemento é importante, né? Alguém disse, mas Simon, então existe uma maldição hereditária? A gente pode dizer, existem males que são passados de geração em geração. Por exemplo, uma pessoa tem calvície, que é herdada dos seus antepassados desse fator genético. Isso é tão interessante que essa compreensão nos ajuda a ter uma compreensão mais adequada do ser humano, antropológico, porque no mundo que a gente vive, nesse contexto ocidental, pós-moderno, nesse mundo individualista, a gente sempre cai na ilusão que todas as coisas são decididas no nível individual. E tanto a biologia como a teologia tentam mostrar para nós que essa individualidade é limitada. Nós fazemos parte de um contexto familiar, de um contexto social, de um contexto global. Por isso, parte dos nossos problemas, tanto pela biologia como pela própria teologia, tem origem, sim, no passado. Tem origem naquilo que começou lá atrás, e essas coisas nos afetam. E vamos assim ser bem objetivos e francos, não adianta chorar o leite derramado. Não adianta a pessoa chegar e dizer, olha, eu tenho tendência à obesidade e agora eu estou revoltado contra o meu bisavô, mas ele também não tem o que fazer em relação a isso. Nós temos que enfrentar com a cabeça erguida e com bastante sabedoria e humildade os desafios que estão diante de nós. Agora, quando a gente caminha para o contexto teológico, o contexto bíblico, aí surgiu uma outra coisa que não é exatamente, simplesmente uma herança genética que dificulta a nossa vida. E para entender isso, eu gostaria de ler o texto de Gálatas 3, verso 13, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Olha só, aqui nós temos uma palavra a princípio um pouco complicada, que a gente vai entender quando se fala da maldição da lei. Quer dizer, a lei tinha uma série de preceitos e orientações para viver a vida debaixo daquelas diretrizes dadas por Deus. E claro, uma vez que a pessoa quebre uma dessas referências, ela tem desdobramentos negativos. É como você tentar enfrentar a lei da gravidade, né? Você vai pular, você vai se machucar. Então, quando não necessariamente a literalidade da lei, mas o princípio da lei não é considerado, a pessoa tem desdobramentos. E esse desdobramento negativo é chamado de maldição da lei. Por causa do amor de Deus em Cristo, Cristo vai sofrer isso em nosso lugar, essa ideia, né, de alguém que substitui, tornando-se maldição por nós, porque o que acontece na condenação de Cristo é, podemos dizer, a maldição máxima, né, sob a pena ali dos romanos, e com o objetivo especial que a bênção de Abraão chegasse a nós. E aí, atenção, aí que começa o nosso problema. Ufa, eu acho que a gente teve aqui uma exegese pirata nessa história. Por quê? Porque a questão é a seguinte: algumas pessoas lendo esse texto entenderam que receber a bênção de Abraão e escapar de toda a maldição, adivinha, é ficar rico e ter toda a saúde absolutamente perfeita. E a razão por que pensaram isso é porque leram o texto de Gênesis que fala de Abraão, mas lendo o texto de Gênesis capítulo 13, a ligação que fizeram foi exatamente a seguinte. Versículo 2 de Gênesis 13, Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro.
Então, com esse entendimento indevido, já que Gálatas não fala nada sobre riqueza material, muita gente entendeu o seguinte: primeiro, que os problemas que nós temos na nossa vida são de origem espiritual. Quer dizer que alguma coisa ruim aconteceu em algumas gerações lá atrás, né? Não nego que algumas dessas coisas possam acontecer, mas a ideia é que todo e qualquer problema não está ligado à responsabilidade da pessoa, não está ligado à decisão da pessoa, não está ligado necessariamente a uma enfermidade que faz parte dessa realidade genética, mas em que a pessoa está numa situação meio que fatalista, como se um destino perverso controlasse a sua vida e ela não tivesse nenhuma responsabilidade nas suas escolhas. Pois é, o texto de Gálatas não está falando da riqueza de Abraão. A bênção de Abraão que chega às nações não tem nada a ver com riqueza e muito menos com saúde perfeita. Portanto, qual que é o foco aqui? A bênção de Abraão é a bênção de Abraão, sim, mencionada em Gênesis capítulo 12, e não no capítulo 13. E em Gênesis 12 nós temos o texto tão conhecido, tão importante, tão especial, que vai nos dizer que bênção é essa. Diz o texto: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, que te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Tá vendo só? Aqui você vê que em Gálatas está sendo dito que a bênção de Abraão ia chegar às nações, aos gentios. E exatamente é o que acontece na grande promessa de Gênesis capítulo 12. Quando Deus abençoa Abraão e fala do bem que ele traria no futuro, diz que através dele seriam abençoadas todas as famílias, todas as tribos, todos os povos da terra. Então você vê que bênção e maldição aqui não tem nada a ver com dinheiro, com riquezas ou com uma espécie de saúde perfeita. E, portanto, o que nós vamos encontrar quando se fala isso é uma compreensão indevida, equivocada do que o texto bíblico nos apresenta. E eu acho que, para piorar a situação, algumas pessoas ainda caminharam numa direção meio complicada. Que direção é essa? A direção de dizer o seguinte: olha, para você vencer a maldição hereditária, você precisa fazer certos rituais capazes de resolver essa situação. Então, por exemplo, a pessoa está o tempo todo endividada. Toda hora ele tem problemas financeiros difíceis de resolver. A explicação: puxa, tem alguma maldição hereditária, porque o seu avô, o seu bisavô também tinham esse problema. O que a gente faz? Temos que descobrir qual é a fonte espiritual dessa situação, e a pessoa então vai lá e faz um ritual, apresenta lá, vai num determinado lugar, joga azeite, faz uma série de coisas de maneira para lá de mística e diz: olha, a partir de agora então nós quebramos a maldição hereditária, de modo que daqui para frente você não vai ter o mesmo problema. Pessoal, pode até acontecer que haja um problema espiritual específico na vida de uma ou outra família que exija lá uma oração dedicada, mas atenção, esse não é o caminho de resolver os problemas e os desafios da vida. Não aparece em nenhum lugar no Novo Testamento a necessidade das pessoas quebrarem esse tipo de maldição. E chama atenção, sabe o quê? Em primeiro lugar, que observe que esse mundo da época do Novo Testamento, das viagens de Paulo, era um mundo de um paganismo acentuado, desse mundo greco-romano, com religiões de mistério e outras coisas mais. E observe que mesmo em Corinto ou em Éfeso, Paulo em nenhum momento diz: pessoal, vamos agora aqui quebrar a maldição que está sobre vocês. Não, diziam para eles claramente que eles deveriam crer em Jesus, arrepender-se dos seus erros, começar uma vida nova, e agora tinham uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o evangelho bíblico, ele é muito simples, uma criança pode entender, ele não tem qualquer complexidade ritual, assim, absolutamente fora da compreensão das pessoas mais simples. Então,
Isso não faz nenhum sentido porque o Novo Testamento é ausente. Nunca houve ninguém marchando em torno de uma cidade para vencer a maldição espiritual. Nunca houve nenhum ritual. O máximo que você vê são as pessoas pegando os seus livros de feitiçaria e magia e destruindo porque eles não tinham mais nenhuma relação com isso. Não é verdade o que muita gente tem sugerido por aí. A segunda coisa que merece atenção é a gente perceber que se as pessoas precisam ficar visitando o passado e até os seus antepassados para resolver um problema aqui do presente, a pergunta é qual que é então o poder do Evangelho de Cristo? Qual é o poder do Espírito? Qual é a razão de ser dessa novidade de vida que a gente encontra no Evangelho? Nós certamente estaremos esvaziando o verdadeiro sentido da nova vida em Cristo se precisamos de não sei quantos rituais para resolver os problemas da nossa vida. Em terceiro lugar, o problema sério dessa mentalidade é a gente se render a uma realidade, vamos dizer, fatalista. Quer dizer que a coisa que acontece na minha vida, eu não vou resolver por bom senso, por prática ética, por observar princípios de Deus que você tem na sabedoria de Provérbios, né? Uma pessoa, por exemplo, que resolve gastar menos e não ser tão consumista e organizar a sua vida financeira e trabalhar direitinho, tende a prosperar muito mais do que alguém que faz algum ritual esquisito. Então, nós precisamos revestir a nossa vida, né, pelos princípios da Bíblia de bom senso, de tato, de equilíbrio e de uma atitude sóbria, em vez de achar que se a gente jogar o óleo ungido no telhado da casa, então a nossa casa nunca mais vai ter problema d'água. Não é esse o caso. E, finalmente, a gente deve entender que também é necessário ter consciência da nossa fragilidade e limitação. Vivemos dentro dessa realidade de criaturas, num mundo imperfeito e caído, e, consequentemente, quando alguém tem problemas de saúde, a pessoa não deve sempre achar que vai resolver isso de uma maneira mística e ritual. A pessoa precisa se tratar. Precisa fazer o que Paulo faz quando ele aconselha a Timóteo, que está doente do estômago, quando ele recebe de Deus a palavra minha graça te basta, ou seja, nós vamos ter problema de visão, nós vamos ter dificuldades de saúde, nós vamos ter dias em que a gente não está tão legal assim, isso faz parte da nossa finitude e a nossa sabedoria é aprender a conviver com isso e saber que a gente pode caminhar bem não por causa de libertação de maldição, mas apesar dos problemas nós podemos ter uma reação a eles que faz com que a gente atravesse os momentos mais difíceis da vida da melhor maneira possível. E aquilo que acompanha a nossa vida, que tenha origem genética, de enfermidade ou de tendências dos nossos antepassados, nós temos que lidar com isso dentro das possibilidades que o conhecimento que Deus nos permite ter nos ajuda a lidar. Não adianta mistificar. Portanto, aqui vai o conselho do Saião, nos levando à reflexão, porque senão a gente escuta palavras estranhas de montão e vai acreditando em tudo quanto é maldição, e esse que não é jamais o caminho aconselhado pelo amigo Saião. Não se esqueça, esteja com a gente, clique aí no vídeo, inscreva-se no canal, divulgue aí para os amigos e seja você também um parceiro desse canal que quer ajudar a propagar o bem e afastar-se do mal.